Posso chamar a atenção do Ramos? Ô, ministro Ramos, por favor, vamos prestar atenção. Muito obrigado. O senhor gostou? Tá. Senhores, bom dia. Essa reunião é por solicitação minha ao presidente da República, porque nós iríamos apresentar isso à imprensa, que não foi apresentada, e começaram uma série de especulações sobre esse plano de retomada. Então, eu solicitei ao presidente uma reunião com os ministros, porque o plano não vai ter efeito se todos os senhores não nos ajudarem, cada um na sua área, é claro, tá? Na hora que nós precisarmos das pessoas para a coordenação do plano, o Ministério que não colocar uma pessoa realmente que seja envolvida e tenha capacidade para poder coordenar e executar, esse Ministério vai ficar mais fraco e aí o plano todo fica meio capenga. Tá? É uma apresentação de 10 minutos no máximo, mas é somente isso. Eu pediria também aos senhores que a finalidade não é reunião de ministros para nós discutirmos nada, é simplesmente para apresentarmos o plano. Como é que saiu essa ideia? Eu estava conversando com diversos ministros, entre eles Rogério Marinho, o Tarcísio, inclusive o nome do plano, eu roubei de um plano do Tarcísio, né, Tarcísio? Né? Pedi autorização a ele, roubei. É um plano Marshall brasileiro, né? E eu comecei a observar que tinha plano da Ministério de Desenvolvimento Regional, que a economia tem plano, que a saúde tem plano, e não estava havendo uma coordenação, uma sinergia. Então, esse foi o motivo dessa reunião aqui. Eu vou procurar ser bem breve e objetivo. Por favor, passa a primeira. Muito bom. Passou tudo. Acabou. Então, vamos acabar. Você está no fim, está errado, cara. Porra. Passa a primeira. Muito bem. Os senhores podem observar o seguinte. Eu comecei com o presidente. O problema, nós estávamos invertendo a questão de uma lógica de raciocínio. Nós temos um problema, né? Nós temos que ver quais são as consequências negativas desse problema. Todo mundo sabia, sanitárias e econômicas. Ninguém tem dúvida, com reflexo em todos os ministérios. Mas o foco não é na solução do problema. O foco hoje, de uma maneira geral, é quem é o culpado. Né? E nós queremos recolocar, vamos dizer assim, readequar isso aí para como o governo deve reagir a este problema para achar uma solução para as duas consequências negativas que ocorrem. Próximo. Então, é um programa. O programa se chama Pro Brasil, tá? Dou o crédito o azar do Tarcísio foi ele ter conversado comigo. Eu gostei e roubei. Né? Pro Brasil. É um programa para integrar, aprimorar ações estratégicas. Os senhores vão ver que o foco ele não é de governo, ele é de Estado. Eu estou tentando fazer uma projeção de 10 anos. Tá? Eu estou tentando, não, nós vamos ter que fazer isso aí. Para a retomada do crescimento socioeconômico em resposta aos impactos relacionados ao coronavírus. Tá? Pode passar, por favor. As dimensões do programa são essas aí, ó, tá? Ele pega um modelo de governança, ele busca melhoria da produtividade, investimentos estruturantes e ações estratégicas do setor público. Vai. O programa se divide em duas etapas, ou duas partes. O Pro Brasil deixa eu ver aqui que eu não estou conseguindo enxergar. Ordem e o Pro Brasil Progresso. Tá? O Pro Brasil Ordem, que você não imprimiu para mim, e eu agradeço. Ah, não, botou na página errada. Ele pega um arcabouço normativo, ele trata. Essas são as medidas estruturantes dele. Vai ter que ter um arcabouço normativo, investimentos privados, segurança jurídica, jurídica e produtividade, melhoria no ambiente de negócios e mitigação dos impactos socioeconômicos. Na parte de investimento, ele foca em obras públicas, parcerias do setor privado. Esse programa também ele tem um foco na redução das desigualdades regionais. Tá?
tem um foco na redução das desigualdades regionais. Ô Cid, está com o dedo pé rápido aí. E... Só um segundo, por favor. Pode passar, por favor, Cid. Qual é a abrangência do programa? Os senhores podem observar que ele tem uma parte de infraestrutura, ele tem ações viabilizadoras e tem ações de apoio na lateral. Como é que é o nome mesmo? Facilitadoras. Então, observe, na infraestrutura, com foco particularmente nessas obras que estão paralisadas, esses investimentos que nós estamos perdendo, que estão paralisados. Ele pega infraestrutura de transporte e logística, desenvolvimento regional e cidades, pega energia, mineração, telecomunicações. No desenvolvimento produtivo, ele foca na indústria, agronegócio, serviços e turismos. Nas laterais, os senhores têm a parte de cidadania, capacitação, saúde, defesa, inteligência e segurança. Tem também cadeias digitais, indústria criativa e ciência. E nas viabilizadoras, que são transversais em toda a parte do programa, nós temos finanças e tributação, legislação e controle, meio ambiente e a parte institucional e internacional. Qual é por favor, o nosso time frame que nós estamos pensando aí? A estruturação do programa, eu preciso que os senhores, nós vamos fazer uma reunião, como os senhores podem ver, é a primeira reunião do grupo de trabalho, tá? Com todos os ministérios envolvidos. Na sexta-feira agora, tá? Os senhores vão receber o horário. E aí nós teremos, de maio a julho, a estruturação do programa. De agosto a setembro, o detalhamento do projeto. A partir de outubro, implantação em larga escala, tendo um foco prioritário naquelas ações que têm uma resposta mais imediata. Porque o brasileiro é o seguinte, na hora que nós lançarmos o programa, eles vão começar a cobrar resultado. Tá? Então eu tenho que ter alguma resposta para o público. E a efetividade dos processos e monitoramento, na realidade não está no final, ele está durante todo o processo. Tá? Passa mais um, Cid, por favor. Não, volta um. Aí. O horizonte do programa, se os senhores observarem, nós estamos pensando num horizonte, né, até 2020, na realidade até 2030. Tá? Mas uma primeira fase dele, ele é faseado até o final desse primeiro governo, mas com um planejamento que prossiga nisso aí. Esse é o foco do trabalho que os grupos vão ter que apresentar. Tá ok? Pode passar a última, por favor. É sem som mesmo. Certo? Só um layout para os senhores. Então, na sexta-feira, eu solicitaria que os senhores, quando enviassem os representantes, esses representantes já viessem com uma noção dos programas ou do que os senhores pretendem dentro dos ministérios de vocês. Uma primeira ideia. E nós vamos partir disso para elaborar isso aí. O trabalho não será feito aqui. Aqui é somente uma coordenação. Cada ministério vai fazer e nós vamos coordenar. Presidente, era só isso. Vamos dar a palavra ao Paulo Guedes, que, com todo respeito aos demais, acho que é o ministro mais importante nessa missão aí. Eu queria fazer a primeira observação, o seguinte, não chamem de plano Marshall, porque revela um despreparo enorme. Não, isso aqui foi só... Então, quando se falou em plano Marshall, Pro Brasil é um nome espetacular, 10 mil. Plano Marshall é um desastre, porque revela despreparo nosso. Plano Marshall, por exemplo, os Estados Unidos podem fazer um plano Marshall para nos ajudar. A China deveria financiar um plano Marshall para ajudar todo mundo que foi atingido. Então, a primeira inadequação, a gente tem que tomar muito cuidado, é o seguinte, é o plano pró-Brasil. Não se fala plano Marshall porque é um desastre, vai revelar a falta de compreensão das coisas. A segunda coisa é o seguinte, é super bem-vinda essa iniciativa para nos integrarmos todos. Agora, não vamos nos iludir. A retomada do crescimento vem pelos investimentos privados, pelo turismo, pela abertura da economia, pelas reformas. Nós já estávamos crescendo. Voltar uma agenda de 30 anos atrás,
que é investimentos públicos financiados pelo governo. Isso foi o que a Dilma fez 30 anos. Então está cheio de gente pensando nessa eleição agora e botando coisa na cabeça de todo mundo aqui dentro. São governadores querendo fazer a festa, são, às vezes, ministros querendo aparecer, tem de tudo. E todo mundo vem aqui, vamos crescer, agora temos que crescer, tem que ter resposta imediata, porque o governo vai gastar. O governo quebrou. O governo quebrou em todos os níveis. Prefeitura, governador e governo federal. O que nós conseguimos fazer? Nós sinalizamos o contrário. Nós desalavancamos o banco público, reduzimos o endividamento, baixamos os juros e o Brasil ia começar a voar. Então, se a gente lançar agora um plano, todo o discurso é conhecido, acabar com as desigualdades regionais, Marinho, claro, está lá, são as digitais dele. É bonito isso, mas isso é o que o Lula, que a Dilma estão fazendo há 30 anos. Se a gente quiser acabar igual a Dilma, a gente segue esse caminho. Então, eu acho o discurso bom, mas nós temos que tomar cuidado e reequilibrar as coisas. Não pode ministro, para querer ter um papel preponderante esse ano, destruir a candidatura do presidente, que vai ser reeleito se nós seguirmos o plano das reformas estruturantes originais. Então, eu tenho que dar esse recado, nós vamos estar à disposição, nós vamos ajudar tudo, mas nós não podemos nos iludir. O caminho desenvolvimentista foi seguido. O Brasil quebrou por isso. O Brasil estagnou. A economia foi corrompida, a política foi corrompida, a economia estagnou através do excesso de gastos públicos. Então, achar agora que você pode se levantar pelo suspensório, como é que um governo quebrado vai investir, vai fazer grandes investimentos públicos? Tarcísio sabe disso, conversamos sempre. Tarcísio sabe o seguinte, quanto é que você consegue, Tarcísio, passar de 5 bi para quanto? Para 15, para 20, para 30? Multiplicou por 6. Quanto é que você consegue de investimento em concessões? 250. Tá certo? Então, ó, tem 100 bilhões vindo para saneamento, tinha 100 bilhões que viriam, as 17 maiores petroleiras do mundo viriam para a nossa cessão onerosa, 100 bilhões de cessão onerosa, 100 bilhões de mineração, 100 bilhões de saneamento, 230 bilhões de concessões, 500 bilhões. Cadê o dinheiro do governo para fazer isso? Não tem. Então, quem está sonhando é sonhador. A gente aceita. Politicamente, a gente aceita. Vamos fazer todo o discurso da desigualdade, vamos gastar mais, precisamos eleger o presidente, mas o presidente tem que pensar daqui a 3 anos. Não é daqui a 1 ano, não. Tem muita gente pensando na eleição desse ano. É só a observação que eu faria. Eu estou fora de eleições municipais. Só um minutinho. A ideia aqui, ninguém falou em investimento público por enquanto. Inclusive, nós falamos ali em investimento... falamos, inclusive, em investimentos privados. O que tem que acontecer é o seguinte, eu estou vendo plano de toda gente, nós temos que centrar... Isso, e aí, não, a imprensa, fundamental, a economia, fundamental. Exatamente o que pode, o que não pode. Fundamental a coordenação. Até para não sair na imprensa o que está saindo. Porque saiu na imprensa assim, plano Marshall e economia está fora. Quer dizer, alguém foi para a imprensa e falou, ó, vê um plano Marshall aí e a economia está fora. Quer dizer, enfraquecer o nosso discurso no momento desse é uma tolice, é um atentado contra nós mesmos. Espera um pouquinho, dá licença um pouquinho. Questão da imprensa. Eu acho que eu resumi hoje na frente do Palácio em 20 segundos. Eu não vou falar com vocês, que vocês vão deturpar, vocês inventam. E potencializam. Tem que ser o papel de cada um. Não pode um sair daqui no cantinho, foi mais ou menos isso. Não pode falar nada, tem que ignorar esses caras. 100%. Senão a gente não vai para frente. A gente está sendo pautado para esses pulhas, o tempo todo jogando um contra o outro, até a Tereza Cristina contra mim, quem diz? Vou apaixonar pela Tereza Cristina, jogo ela contra mim, o tempo todo. Tá? Então, se a gente puder falar zero com a imprensa, é a saída. Bom, eu vou ser muito rápido aqui, general. Primeiro, parabéns. É fundamental esse processo de coordenação e de centro de governo. Nós precisamos ter isso cada vez mais aprofundado e com melhor qualidade. Segundo, eu quero, não precisa, mas eu quero me somar a essa visão do ministro Paulo Guedes, porque, vamos lá, nós recebemos o governo com 36 mil obras paradas. Oriundas da onde? Do PAC. Só para lembrar. O Abraão tem não sei quantas mil creches. 3 mil creches paradas que somam nessas 36. Então, o que nós trouxemos para o Brasil e como é que nós
Começamos o ano, e eu vou lembrar, presidente, o senhor sempre disse, é muito triste ver um brasileiro chegar no exterior e ser recebido com o manto da desconfiança. Pois nós passamos, Paulo Guedes, o ano todo, Tarcísio, Tereza, Bento, o nosso ministro Marcos Pontes e outros, andando pelo mundo e fazendo o quê? Vendendo o Brasil. Terminamos o ano, lembra do número, 482 bilhões de investimentos para os próximos 20 anos. Uma boa parte, mineração, petróleo, por aí vai. Recebemos 90 bilhões de bônus de outorga. Nós temos 10 bilhões de dólares do governo da Arábia Saudita que precisa definir onde é que vai botar. Mas o príncipe autorizou. São 50 bilhões de reais, a dinheiro de hoje. Então, eu tenho convicção de que nós temos que continuar fazendo o que a gente vinha fazendo. Ou seja, aprofundando a participação da sociedade. Nós temos uma coisa emblemática aqui, que é a Lei da Liberdade Econômica, que pela primeira vez na história do Brasil, desde que o Brasil é Brasil, o cidadão diante do Estado tem razão até que o Estado prove ao contrário. Foi isso que fez os americanos, que há 200 anos atrás eram muito mais pobres do que nós, ser muito mais ricos do que nós. Então, o aprofundamento são sim das reformas, é sim ousar e ter uma reforma tributária que baixe imposto no Brasil, reduz a carga tributária, estou falando sério. A gente nunca discutiu isso entre nós. Mas isso tem que caminhar para isso. Por quê? Porque aí nós damos fôlego à iniciativa privada para que ela faça o que tem que fazer e nós vamos ser mediadores desse processo. Apenas. E sinceramente, eu acho que todo o nosso esforço nos próximos dias tem que ser como é que nós mantemos a nossa linha, porque nós terminamos o ano, ministro Ernesto, ministro Tarcísio. O senhor foi recebido na Federação das Indústrias Alemãs com um slide que mostrava a 163 com os caminhões atolados e a 163 pavimentada. E o presidente que coordenava aquele momento, eu estava lá lhe aguardando, voltando da Rússia, disse ao senhor, o que vocês brasileiros fizeram que nós não acreditávamos que vocês recuperaram a confiança e estão fazendo tantas transformações. Então, presidente, só para concluir, 100% nesta linha, mas que a gente não perca o foco original, porque por onde a gente estava caminhando, nós recuperamos a confiança externa e externa. Fomos acometidos de algo muito grave, que é uma doença, e que foi levado ao paroxismo da histeria, porque serve a interesses de muitos, os mais variados, eu não vou aqui detalhar. Mas, sinceramente, temos que rapidamente voltar ao que nós estamos fazendo, porque nós estamos no caminho certo, e a prova disso é que todo mundo voltou a olhar o Brasil com respeito. Bom, eu vou partir do princípio que todos que estão aqui são bem intencionados e querem o bem do Brasil. Tá? Então, não acredito em teoria da conspiração, nem que ninguém quer solapar os alicerces da República, nem abalar a administração do presidente Bolsonaro. Pelo contrário. E quero lembrar a todos que não existem verdades absolutas. Por favor, vamos refletir. O que está acontecendo hoje no mundo não tem parâmetro nos últimos 100 anos. O que está acontecendo hoje no mundo vai permitir, de acordo com a FMI, foi a previsão de uma semana atrás, de uma diminuição de quase 3% do PIB mundial, e no caso do Brasil de mais de 5%. Não tem paralelo. Em situações extraordinárias, remédios extraordinários de forma circunstancial. Isso não significa que nós tenhamos a necessidade de implantarmos uma política permanente. O ministro Braga Neto está, na sua apresentação, ele estabelece, inclusive, um limite temporal e deixa claro que é uma política de Estado. O que eu peço é que nós tenhamos aqui as mentes abertas e que os dogmas, quaisquer que sejam eles, presidente, sejam colocados de lado nesse momento. Porque os governos do mundo, certamente, têm a capacidade de entender o que está se passando. E eu tenho visto governos extremamente liberais preparando programas de reconstrução,
levando em consideração a necessidade de que o Estado Nacional passe a ter um papel diferente como tomador de risco nesse momento em que há uma queda abrupta da liquidez. O ministro Onyx fala com muita propriedade da Arábia Saudita, dos 10 bilhões de dólares. É bom lembrar, está aqui o ministro Bento, que está se pagando para se retirar petróleo do mundo. Os países vão utilizar suas respectivas liquidez para resolver os seus problemas de infraestrutura e de retomada das suas economias. Nós temos que ter segurança jurídica, senhor presidente. Respeito a contratos, senhor presidente. Capacidade de alavancar recursos privados com a inversão de recursos públicos, sim. É bom lembrar que eu tenho ouvido falar, não sei se é verdade, depois a gente vai colocar na ponta do lápis, que a gente pode chegar a 600 bilhões de reais esse ano de ajuda a empresas e a pessoas físicas. Recursos do governo federal, fruto de endividamento do governo, desse governo, que vai terminar o ano com um déficit 4, 5, 6 vezes maior do que estava precificado no início do ano. Caiu um meteoro sobre as nossas cabeças. Então, por favor, nós não podemos começar uma discussão com verdades absolutas e com dogmas estabelecidos ao longo de 100 anos, em função de uma catástrofe que se abateu sobre o mundo, e os governos de todo o mundo estão se debruçando sobre o assunto, entendendo que muda o papel do Estado. Senhor presidente, é bom lembrar que, quando houve a unificação da Alemanha, eu acho que esse é um fato histórico irrefutável, o Estado alemão entendeu e fez um pacto de que haveria necessidade de investir em capital humano e infraestrutura na Alemanha Oriental para diminuir desigualdades regionais. E esse é um pacto do Brasil. Essa pode ser uma catástrofe que vai nos afundar, ou pode ser uma onda para a gente surfar, uma alavanca para recuperar o país. Todos os países do mundo estão submetidos ao mesmo processo. Vai depender da nossa capacidade de termos uma opção clara de que forma vamos sair desse problema. Se vamos gastar 600 bilhões de reais para resolver uma situação que é emergencial e todos reconhecemos que é necessária, de darmos segurança à população, no caso alimentar, para evitarmos o caos, para diminuirmos a mortandade das empresas, muito bem, está correto, essa é a boa direção. Por que não 5%, 6%, 7% desse total, 10% desse total, em obras de infraestrutura? Por que não termos a capacidade de alavancarmos o emprego no momento em que a retomada, todos os economistas aqui reconhecem, vai ser muito lenta? Bom, eu só estou falando isso, presidente, para que nós possamos ter essa discussão sem dogmas, sem verdades absolutas, sem a preocupação de que as coisas continuam como eram antes. Não são como eram antes, aqui e no mundo inteiro. Era isso, senhor presidente. Presidente, eu estava assistindo atentamente a apresentação do colega ministro Braga Neto, e na parte final, ali no slide das questões transversais, está o meio ambiente, mas eu acho que o que eu vou dizer aqui sobre o meio ambiente se aplica a diversas outras matérias. Nós temos a possibilidade, nesse momento que a atenção da imprensa está voltada quase que exclusivamente para o Covid e daqui a pouco para a Amazônia, o general Mourão tem feito aí os trabalhos preparatórios para que a gente possa entrar nesse assunto da Amazônia um pouco mais calçado, mas não é isso que eu quero falar. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro, nessas viagens que se referiu o Onyx, certamente cobrou dele, cobrou do Paulo, cobrou da Tereza, cobrou do Tarcísio, cobrou de todo mundo, da segurança jurídica, da previsibilidade, da simplificação. Essa grande parte dessa matéria, ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive o de meio ambiente.
e que são muito difíceis, e nesse aspecto acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. E deixar a AGU, o André não está aí, né? E deixar a AGU de stand-by para cada pau que tiver, porque vai ter. Essa semana mesmo nós assinamos uma medida a pedido do Ministério da Agricultura, que foi a simplificação da lei da Mata Atlântica para usar o Código Florestal. Hoje já está nos jornais dizendo que vão entrar com ações judiciais e ação civil pública no Brasil inteiro contra a medida. Então, para isso, nós temos que estar com a artilharia da AGU preparada para cada linha que a gente avança ter uma coisa. Mas tem uma lista enorme em todos os ministérios que têm papel regulatório aqui para simplificar. Não precisamos de Congresso. Porque coisa que precisa de Congresso também, nesse fuzuê que está aí, não vamos conseguir aprovar. Agora tem um monte de coisa que é só parecer, caneta. Parecer, caneta. Sem parecer também não tem caneta, porque dar canetada sem parecer é cana. Então, isso aí vale muito a pena. A gente tem um espaço enorme para fazer. Enfim, acho que essa é uma questão importante que estava aí nos slides, Braga Neto, que... Isso, exatamente. Só o senhor entender o seguinte, isso aqui é coordenação dos planos que eu sei que todos estão fazendo. Tá? O que vai ser possível executar ou não, vamos entrar naquelas... Me ligou agora de manhã o Eduardo Gouveia Vieira, da Firjan. Ele quer fazer uma videoconferência onde mais de 300 empresários do Rio, que é um pouquinho abaixo do potencial de São Paulo, para hipotecar a solidariedade. A ideia que nós temos de reabrir o comércio. A desgraça que vem pela frente, eu acho que o Paulo Guedes está sendo até legal, hein, Paulo Guedes? Eu não sou economista, não. Vai ser uma porrada muito maior que você possa imaginar. Não sou apenas os informais. Eu acho que já bateu a 10 milhões de carteira assinada, foi para o saco. E os governos estaduais não têm como pagar salário dos caras. Não tem. Em maio, metade dos estados não vai ter como pagar salário mais. A desgraça está aí. Eles vão querer empurrar essa trozoba para cima da gente. Esse pessoal aqui do lado vai querer empurrar. E a gente vai reagir, porque aqui não é saco sem fundo. Tá? Então, essa preocupação vamos ter. Paralelamente a isso, tem a OAB da vida, enchendo o saco do Supremo, para abrir o processo de impeachment, porque eu não apresentei meu exame de vírus, essas frescuradas todas, que todo mundo tem que estar ligado. Não é apenas cuidar do seu ministério, nessas questões que estamos tratando aqui, é tratar da questão política também. Tá certo? Então, essa preocupação temos que ter, porque a luta pelo poder continua, a todo vapor. E sem neurose da minha parte. Tá? O campo fértil para aparecer uns porcaria aí, né? Levantando aquela bandeira do povo ao meu lado, não custa nada. E o terreno fértil é isso: desemprego, caos, miséria, desordem social e outras coisas mais. Então, essa preocupação todos devem ter. Né? Não é, tá bom, o Ministério fatura. Deu merda no colo do presidente. Não pode ser assim. Hoje eu vi o Magno Malta me defendendo. O Magno Malta, desculpa aí, foi tratado lá atrás para ser vice. Depois ele resolveu não ser, tudo bem. Depois foi tratado para ser ministro, tudo bem. Agora, politicamente, ele nunca me deu uma alfinetada e sempre está defendendo, com os problemas que ele tem. Então, não é o ministro ir de peito aberto e entrar no covil dos leões. Mas não pode.
né? Por exemplo, quando se fala em possível impeachment, ação no Supremo, baseado em filigranas, eu vou em qualquer lugar no território nacional. Ponto final. O dia que for proibido de ir para qualquer lugar do Brasil, pelo Supremo, acabou o mandato. E espero que eles não decidam, ou ele, né, monocraticamente, querer tomar certas medidas, que daí nós vamos ter uma crise política de verdade. E eu não vou meter o rabo no meio das pernas. Isso, zero. Certo? Porque se eu errar, se achar um dia ligação minha com o empreiteiro, dinheiro na conta na Suíça, porrada, sem problema nenhum. Vai para o impeachment e vai embora. Agora, com frescura, com babaquice, não. Até em cima do que eu falei, em frente ao Forte Apache. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Ponto final. O pessoal estava lá, eu fui lá, dia do Exército. E falei algo que eu acho que não tem nada demais. Mas a repercussão é enorme. Oh, AI-5. Cadê o AI-5? Acabou com o AI-5, não existe adicional no Brasil mais. É uma besteira. Artigo 142. É um pessoal que não sabe interpretar a Constituição. Agora, em cima disso, fazer uma onda. Vamos ouvir deputados, empresários, sei lá o que for. Agora, quando a Câmara faz lá dentro uma homenagem a Che Guevara, a Mao Tse Tung e tudo mais, não tem problema nenhum. Quando o Partido Comunista do Brasil faz suas convenções e idolato lá, Fidel Castro, então não tem problema nenhum. Quando um coitado levanta uma placa de AI-5, que eu estou me lixando para aquilo, porque não existe AI-5. Não existe. Artigo 142. Nós queremos cumprir o artigo 142, todo mundo quer cumprir o artigo 142. E haver necessidade, qualquer dos poderes pode, né, pedir às Forças Armadas, né, que intervenham para restabelecer a ordem no Brasil, naquele local, sem problema nenhum. Agora, todos, né, têm que se preocupar com a questão política, e a quem de direito, tira a cabeça da toca, porra. Não é só ficar dentro da toca o tempo todo, não. Estou bem, estou cuidando da minha imagem, a minha imagem está aqui, eu sou bonitinho, e o resto se explode. Não, tem que fazer a sua parte. Então é isso que eu tento falar com você, que depois de um certo momento, onde chegar a cabeça dessas pessoas, fica difícil voltar atrás. Daí querem uma crise, é uma crise. Não tenho amor por esse mandato, por a cadeia de presidente. Zero. Não vou provocar ninguém. E assim como a defesa faz uma nota muito boa, dizendo que vai cumprir a Constituição, liberdade, 10, e não aceita golpe, 10, também não aceita o contragolpe dos caras, porra. Vai deixar alguns malucos aí, que a gente sabe quem são, ficar aí naquela fervura de o presidente é irresponsável, ele é maluco, ele é genocida. Não é assim. Não o que vale para um lado, vale para o outro. O que não vale para um lado, não vale para o outro. Essa é a nossa preocupação que devemos ter. Com isso que está aqui, o pró-Brasil, mas também com a questão política. Se nós começarmos a falar com propriedade, e tem muita gente que fala muito melhor do que eu, e tem um conhecimento muito melhor do que eu, tem que falar, pô, discretamente, mas tem que falar, para não deixar subir a temperatura, que é só porrada o tempo todo em cima de mim. E vou continuar indo em qualquer lugar do Brasil, ponto final, é problema meu. Tá certo? Se eu não tivesse direito de ir e vir, prefeitinho lá do fim do mundo, um jaguapoca de um prefeito, manda prender. Tem que a justiça se posicionar sobre isso, porra. Tem que se posicionar sobre isso abertamente. Não admitimos prisão por parte de prefeitos e o decreto. Tem que falar, não é ficar quieto. E aquele direito aqui, e todos os ministros têm que falar isso aí, não é só a justiça. Todos têm que falar. Não é ficar, toca o barco não e vamos em frente. Tá? Então é isso que eu apelo a vocês, pô. Essa preocupação, acordem para a política e se exponham. Afinal de contas, o governo não só. E se eu cair, cai todo mundo. Agora, se tiver cair um dia, vamos cair lutando, uma bandeira justa, não para uma babaquice de exame antivírus, pô. Pelo amor de Deus, pô. Tá? Eu, até já bem claro, de uns 8 anos para cá, quando pedia farmácia de manipulação, um remédio qualquer, eu falava com o médico. Bota um nome de fantasia, porque se for o meu nome para lá, como sempre foi um cara manjado, né, tem 3, 4 que vão manipular lá o medicamento, pode me envenenar, pô. E assim é a mesma coisa a questão do vírus, entre outros. De acordo com o interesse, o cara dá negativo, ou dá positivo, depois que deu, vai para a contraprova, mas dá problema. E nós sabemos, tá certo, que nós temos um compromisso com a verdade. Eu jamais mentiria se não tivesse realmente um exame negativo.
Jamais vou emitir negativo, deu positivo, vice-versa. Jamais. A verdade é acima de tudo. Então, é o apelo que eu faço a todos que se preocupem com política para não ser surpreendido. E eu não vou esperar o barco começar a afundar para tirar água. Estou tirando água e vou continuar tirando água de todos os ministérios. No tocante a isso. A pessoa tem que entender. Se não quer entender, paciência, pô. E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Nos bancos eu falo com o Paulo Guedes, se tiver que interferir. Nunca tive problema com zero problema com o Paulo Guedes. Agora, os demais, vou. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode viver sem informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo que seu filho ou sua filha está comentando? Tem que ver, depois que ela engravida, não adianta falar com ela mais. Tem que ver antes. Depois que o moleque encheu os cornos de droga, não adianta mais falar com ele, já era. E a informação é assim. Eu estava vendo, estudando no fim de semana aqui, como é que o serviço chinês secreto trabalha nos Estados Unidos. Qual a preocupação nossa aqui? É simples o negócio. Ah, não deve falar publicamente. Deve falar como? Está todo mundo vendo o que está acontecendo? Tudo bem. Tá. Você tira do porra, tu não tira. É uma realidade. Não adianta esconder mais, tapar o sol com a peneira. Em alguns ministérios, tem gente deles plantada aqui dentro. Então não quer brigar. Zero briga. Precisamos dele para vender? Sim, eles precisam também de nós. Porque se não precisasse, não estariam comprando a soja da gente, não. Precisam. E é um negócio, pô. E devemos aliar com quem tem alguma afinidade conosco, para a gente poder fazer valer a nossa vontade naquele momento. Não adianta se esconder aqui, depois tem um problema, daí liga para o tio, e fala, pô, cara, você me ignorou até hoje? Você só não me chamou de imperialista, igual a esquerdalha e o FHC falava no passado. No resto, agora não dá mais. Então, essa é a preocupação que temos que ter. A questão estratégica, que não estamos tendo. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é uma extrapolação da minha parte, é uma verdade. Como eu falei, né? Dei os ministérios para os senhores, o poder de veto. Mudou agora, tem que mudar, pô. E eu quero realmente governar o Brasil. Nós precisamos de todos aqui, como disse o Marinho, né? Aqui é o mesmo barco. Se alguém cavar no porão aqui, vai todo mundo para o saco aqui, vai todo mundo morrer afogado. Então é isso que a gente precisa, é pensar além do que tem que fazer internamente aqui. Quando explodiu em Metro, eu conversei com o Paulo Guedes. Desculpa a linguagem, é uma putaria o Inmetro. Trocar tacógrafo, tocar taxímetro, botar chip na bomba de combustível, putaria, igualzinho a tomar 3 pinos. Está muito bem agora, lá a imprensa enfiou porrada. Ah, botou um coronel. O coronel é formado pelo IME. Não ia botar um coronel, você vai ter uma formação. Tá? E assim nós devemos agir, como estava discutindo agora. IFAM, está lá vinculado à cultura. Eu fiz a cagada em escolher, não escolher uma pessoa que tivesse também outro perfil. Uma excelente pessoa que está lá, tá? Mas tinha que ter outro perfil também. O IFAM para qualquer obra do Brasil. Compara do Luciano Hang. Encontra lá um cocô petrificado de índio, para a obra, pô. Para a obra. O que tem que fazer? Alguém no IFAM que resolva o assunto. E assim nós temos que proceder. E assim, cada hora, como eu falei da Tereza Cristina, que mudou uma instituição normativa, revogou uma instituição normativa, ajudou 400 mil pessoas no Vale do Ribeira, parabéns a ela. Assim são outras decisões. A questão de armamento, tá? As questões de... por quê? Espera aí. Senhor ministro da Justiça, por favor. Foi decidido há pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que está em praça pública, e a justiça não fala nada? Tem que falar, pô. Vai ficar quieto até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar para fora, esculachar. Não pode botar algema. Decisão do próprio Supremo. E vão ficar quietos até quando? Ficar humilhando o nosso povo. Porque isso está crescendo.
pessoal fica apontando para mim, votei em você para você fazer alguma coisa. Votei em você para você tomar decisões, para você brigar. E é verdade. Eu estou me lixando com a reeleição. Eu quero mais que alguém seja eleito, se eu vier candidato, tá? Eu quero ter paz no Brasil, mais nada. Porque se for à esquerda, eu e uma porrada de vocês aqui tem que sair do Brasil, que vão ser presos. E eu tenho certeza que vão me condenar por homofobia. 8 anos por homofobia. Daí inventam o racismo, como inventaram agora para o Von Traub. Desculpa o desabafo. Puta que eu pariu. O Von Traub pode ter falado a maior merda do mundo, mas racista? Vamos ter que reagir, pessoal. É outra briga. Tem que ser um governo com altivez. Se expor, mostrar que nós temos o povo do nosso lado. Que nós somos submissos ao povo. Nós queremos realmente, é como disse, se não me engano, Margaret Thatcher, né? Ou Reagan, não sei, para ser conduzido pela povo brasileira. E ponto final. Onde o povo está, vamos estar junto. Eu não convidei ninguém para ir para frente do Forte Apache. Ninguém, zero. Estava na casa do meu filho, fiquei sabendo, vou para lá. A imprensa está falando agora que não sei, 2 ministros militares aí não aceitaram o meu convite. O dia que ou eu convido o ministro para o churrasquinho em casa, eu pago uma missão. Tá? Não sei, eu pago uma missão. A missão for absurda, o ministro falou, tchau, tô fora. Tá certo? Ou vai e fica puto, mas vai, pô. E jamais eu vou pagar uma missão escrota para quem quer que seja. Nem no quartel fazer isso com recruta, nem no quartel. Tá certo? Quem dirá o nosso convívio aqui, que é muito bom, partir para essa linha. Não estamos em desespero, nós estamos bem. Não somos acusados de desvio, de corrupção, nada, está zero. Temos problema pela frente, vamos tentar solucionar. Eu tenho conversado com vários ministros. E vamos solucionar, porque o destino do Brasil está na mão desse grupo privilegiado que está aqui. Eu não seria nada sem vocês. Vocês não seriam ministros sem eu. Duvido, dificilmente alguém ia ser ministro tivesse uma Haddad aqui, eu duvido. Poderia aceitar por alguns dias, né? Depois ver a sacanagem que ia ser, não ia ser diferente do que foi os 2 anos anteriores do PT, né? Ia pedir para sair. Então, um apelo para vocês, todo mundo se preocupa com o futuro do Brasil, com a questão política. Criticar um ato de uma pessoa ou outra não é criticar o Congresso ou de criticar o Supremo Tribunal Federal. Quem não ficou revoltado, viu, o Moro ficou revoltado com a liberdade desse pessoal. Por causa de vírus, botou esse estuprador para fora. Imagine se tivesse estuprado uma filha nossa, um filho da puta desse posto de liberdade. Agora temos que colocar no lugar dessas pessoas, desse pai que teve a filha estuprada, e o vagabundo foi posto na rua. Uma decisão, foda-se quem seja, tem que jogar pesado em cima disso. Não é um desabafo, pessoal, é uma realidade. O nosso barco está indo, mas não sabemos ainda, no momento, dado o último caso, vírus, para onde está nosso barco. Pode estar indo em direção ao iceberg. A gente vai para o fundo. Então vamos se ligar, vamos se preocupar. Quem de direito se manifesta com altidez, com palavras polidas, tá? Mas coloca uma posição. Porque não pode tudo veio para a minha retaguarda, tudo. Tá? E vocês têm que apanhar junto comigo, logicamente, quando tiver motivo para apanhar, ou motivo para bater. Não, bem, a primeira questão do plano ali que foi apresentado, fica aqui o registro do meu elogio, certo que ele tem que ser preenchido aí nos detalhes, existem as questões econômicas a ser resolvidas lá pelo Ministério da Economia, a ser trabalhado também com as outras áreas econômicas. Só faria uma sugestão aqui, ministro, se pudesse colocar desde logo, em algum momento desse plano, alguma referência importante também à segurança pública e a controle da corrupção. Foram 2 temas centrais, né, nas últimas eleições, e são 2 temas que, embora, é claro que o plano vai ficar sujeito aí ao detalhamento necessário, mas acho que é importante ter uma referência inicial para não parecer que nós estamos descurando desses aspectos específicos.
Não, sim. Não, eu entendo que cabe no detalhamento, mas acho que uma referência, né, seria interessante. A gente tem que apontar também que foi uma vitória do governo, do presidente. Ano passado houve uma queda expressiva desses principais indicadores criminais. Isso, embora seja mais vinculado com a questão da vida e segurança das pessoas, também é um fator importante para o investimento econômico, para atrair, melhorar o ambiente econômico. E o controle da corrupção também é pressuposto, né? Então, faria exclusivamente essa sugestão específica. Para a gente começar a falar do dia seguinte, o próprio ministro Guedes, nas discussões que temos tido nas últimas semanas, tem nos orientado: o BNDES foca na reconstrução, foca no dia seguinte, porque a crise de saúde vai demorar alguns meses e a reconstrução muito mais meses do que isso. Então é muito oportuno a gente já começar a discutir isso. Segundo, aqui eu subscrevo as palavras do ministro Salles. O que a gente tem observado nos projetos e concessões e etc., uma parte crítica é essa legislação ou funcionamento da máquina pública. É um momento muito oportuno para a gente aproveitar isso, e isso faz uma baita diferença no preço de um projeto, na velocidade, faz muita diferença. Então, subscrevo aqui as palavras do ministro Salles. E, por último, ministro, quando eu assumi o banco em julho, o banco estava montado como uma fábrica de empréstimo, e o banco, durante 15 anos, foi uma fábrica de empréstimo. De julho até hoje, a gente fez uma reestruturação completa no banco, montando o que eu acredito hoje ser já o maior banco de investimento do Brasil em pessoas, e um banco de investimento de serviços focado em planejamentos econômicos setoriais e estruturação de projetos. Tá? O banco já está atuando dessa forma. Temos um vasto conhecimento setorial, um vasto conhecimento de planejamento, já está rodando a contento. E esse BNDES de hoje se parece muito mais com o BNDES de 20 anos atrás, que era o BNDES que planejava e estruturava esses projetos para o Brasil. Então, eu queria colocar aqui à sua disposição, que nos use, estamos a serviço. Então, o que o senhor achar adequado e razoável, tanto no fornecimento de informações, mas como também nesse planejamento, na coordenação, temos já um modus operandi, uma estrutura que é plug and play. Se o senhor quiser usar, já está pronta para rodar para esse tipo de mapeamento e estruturação de projeto. Então, por favor, sinta-se bem à vontade de nos usar integralmente aqui na coordenação desse projeto, caso o senhor entenda adequado. Tá? Alô? Bom, estou chegando aqui, então é importante que eu coloque para vocês como é que a gente vai trabalhar. A saúde ela é fundamental, porque enquanto a gente não mostrar para a sociedade que a gente tem o controle da doença, da saída dela, qualquer tentativa econômica vai ser ruim, porque o medo vai impedir que você trate a economia como uma prioridade. Então, controlar a doença hoje é fundamental. E controlar a doença não significa que a gente vai curar a doença em uma semana, mas que a gente não é um barco à deriva e que a gente tem uma estratégia para trabalhar essa doença. Né? Então, são 3 coisas que a gente vai trabalhar. Primeiro, a informação, para entender o que é a doença, qual é a evolução dela, como é que está a infraestrutura para cuidar da doença. Porque um dos grandes problemas que a gente tem hoje, se a gente olhar o Brasil hoje, ele é um dos melhores países em número em relação à mortalidade. O que assusta é você ver que o hospital não consegue atender, a gente no frigorífico, a gente que está abrindo cova em algum lugar para enterrar, e isso traz medo. E o medo impede que qualquer outra atividade tenha sucesso. Porque enquanto isso não for sanado, o restante vai ter muito pouca chance de ser comprado pela sociedade. A segunda coisa é estruturar a operação de cuidado. Então a gente vai investir em logística, vai investir na parte de compra e tentar melhorar o processo. Por quê? Porque se eu tiver os hospitais funcionando, eu vou ter os pacientes tratados, eu não tenho a sensação da crise, o medo melhora e o restante pode entrar. E a terceira coisa é a gente deixar claro um programa de saída do isolamento, do distanciamento. Não é que vai sair amanhã, mas a gente tem que ter um planejamento. Porque aí a gente realmente mostra que a situação está na nossa mão. Pode ser que demore um pouco, mas a gente está controlando esse processo porque a gente não está sendo um barco à deriva. Então, basicamente, eu queria falar para vocês, essa é a forma como a gente vai tratar,
E a gente vai estar interagindo com todos os ministérios que forem necessários para que isso aconteça da forma mais rápida possível. Basicamente é isso, e prazer estar aqui com vocês. Ontem eu liguei para o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Chegou ao meu conhecimento uma nota que era dele sobre o passamento de um patrulheiro. E ele enfatizou que era Covid-19. Eu liguei para ele. Por favor. O que mais? Ele era obeso, era isso, era... Bem, tinha... Como é que é? Comorbidades. Comorbidades. Mas ali na nota dele só saiu Covid-19. Então vamos alertar a quem de direito ao respectivo ministério, pode botar Covid-19, mas bota também, tinha fibrose, um montão de coisa, não entendo esse negócio não, tem um montão de coisa lá, para exatamente não levar o medo à população. Porque a gente olha, morreu um sargento do Exército, por exemplo, a princípio é um cara que está bem de saúde, né? Um policial federal, né? Seja lá o que for. E isso daí não pode acontecer. Então a gente pede esse cuidado com os colegas, tá? A quem direito ao respectivo ministério, que tem alguém encarregado disso, né? Para tomar esse devido cuidado, para não levar mais medo ainda para a população. Você perguntou em relação a ele, perguntou quanto tempo levaria para mostrar um plano, alguma coisa. Eu acredito que a gente está trazendo um reforço para poder acelerar esse processo, porque, na verdade, a gente está correndo contra o tempo. Enquanto a gente não conseguir controlar a percepção que a gente hoje tem condição de cuidar das pessoas, vai ser difícil, né? E o problema da doença é que você pega um sistema que, se você fala em eficiência, os hospitais têm que ser eficientes. Então, quando você fala em eficiência, você vai quase no limite do cuidado. Você não tem sobra, você não tem gordura. Quando você pega uma doença que chega, que é muita gente ao mesmo tempo, você não consegue ter agilidade para preparar o sistema para cuidar dela. E a gente tem um problema adicional que a gente tem que tomar cuidado, que é o seguinte: como você tem os hospitais com pouca... Você tem muita gente falando de Covid, mas os hospitais estão diminuindo muito o atendimento, o que significa que eles vão ter problema financeiro. Se isso prorroga, esses hospitais vão ter cada vez mais dificuldade, você vai poder ter um hospital mais sucateado, um hospital fechado. O que está acontecendo hoje? Vamos botar em números hoje, que a gente tem 4 milhões de pessoas hoje com a Covid. O Brasil hoje tem 212 milhões de pessoas. Tem 208 milhões que não estão tendo a atenção necessária. Então, você tem câncer, cardiovascular, isso tudo está represado, é demanda reprimida. Quando você controlar a Covid, o não Covid vai chegar com tudo. E você pode pegar uma estrutura sucateada. Aí você só vai transferir o problema de medo, que vai ser o medo da Covid para o medo da não Covid. Então, a gente tem que estar preparado para isso tudo. Então, não é só trabalhar o curtíssimo prazo, a gente tem que preparar para essa segunda fase que vai chegar também. Isso tudo a gente está fazendo, só para vocês saberem que a gente está pensando nisso tudo, só para vocês saberem que está tudo trabalhado. Só para louvar a iniciativa, acho que é importante essa coordenação da Casa Civil. Tenho certeza que é o que a sociedade... A sociedade espera isso de nós. A boa notícia é que a gente vem conversando com os investidores, eles estão interessados no nosso programa de concessão. É claro que a gente vai ter que ajustar alguma coisa nos projetos em função da percepção do nível de risco. E a gente vai fazer isso calibrando taxa de retorno, monitorando melhor agora a questão da demanda, né, reestimando demanda nos projetos, mas a gente tem certeza que os projetos vão sair. Qual o cuidado que a gente tem que ter? A gente fala em 250 bi de investimentos, só que concessão funciona o seguinte: o que a gente contratar agora vai gerar investimento em 2023, 2024. Não é imediato. E a gente vai precisar de fazer alguma coisa imediata. E aí tem que ter a inteligência, porque também não adianta. Ministro Paulo, me dá lá 30 bi por ano. Eu não vou gastar, eu não vou usar. Eu não vou ter condição de fazer, de usar isso. Né? Porque nos períodos áureos lá, que a gente executou mais, a gente consegue ali, tem uma capacidade operacional de executar 13, 14 bi, não mais do que isso. E a gente já tem 8 de orçamento por ano. Então, no final das contas, a gente fazendo as contas e vendo o que nós já temos de projeto pronto, o que é necessário, que agrega valor imediato. É 135 Maranhão lá, que leva a safra para
o Porto de Itaqui, que se acabou. Ali eu posso fazer uma intervenção imediata. E do que a gente vai falar? Eu estou falando de pegar os 8 que a gente tem e agregar mais 3, mais 4 por ano. É essa a conta. E eu acho que isso é realmente necessário para gerar emprego, para dar a resposta que a sociedade está querendo e conjugando isso com o investimento privado. As duas coisas têm que andar juntas, né? E aí nós vamos dar o bom retorno. A gente está vendo aí o esforço que o BNDES está fazendo, acho que está fazendo um trabalho magnífico, trazendo o banco, trazendo o privado, o sindicato de bancos, para assumir uma responsabilidade que é deles também. O Banco Central injetou um monte de liquidez aí no sistema, para o dinheiro não ficar empossado, e aí preservando o caixa para atuar, né, nesses projetos de infraestrutura que vai ser fundamental. Então, eu acho que é essa linha que nós precisamos ter, né? E tivemos aí 2 caras aí na história recente que pegaram terra arrasada e entraram para a história. Um foi o Roosevelt, o outro foi o Churchill. O terceiro vai ser o Bolsonaro. São só 5 pontos muito rápidos. Primeiro, presidente, maior programa da história do mundo de inclusão social, digital, que nós estamos fazendo nesse governo. Pessoas que tomavam dinheiro a 25% ao mês. Quer dizer, todos os ladrões lá, PT, PMDB, PSDB, aquela ladroagem toda, 25% ao mês. E ninguém se indigna. Esse governo que se indignou, o governo dos liberais. Então, assim, acho que a gente está com um problema de narrativa. Hoje de manhã, por exemplo, o pessoal da Band queria dinheiro. O ponto é o seguinte, vai ou não vai dar dinheiro para Bandeirantes? Ah, não vai dar dinheiro para Bandeirantes? Passei meia hora levando porrada, mas repliquei. E falei, olha, vocês estão em casa? Eu tenho 30 mil funcionários na rua. Não tem esse negócio, essa frescurada de home office. Eu já visitei 15 agências. E você em casa? Aí o pessoal ficou um pouco mais calmo. Quer dizer, eu posso ter 30 mil brasileiros nas agências lá. Sabe quantas pessoas a Caixa está pagando hoje? 7 milhões de pessoas. E todo mundo em home office. Que porcaria é essa? Desculpa o meu ponto, presidente. Quando o senhor falou, pô, eu vou me emocionar. O Luiz Lima, que nadou com meu pai, foi atleta olímpico, teve a esposa e a filha de 14 anos presa ontem, num camburão. Que porra é essa? Desculpa. Que porra é essa? O cara vai pro camburão com a filha. Se fosse eu, ia pegar minhas 15 armas e ia dar uma... Eu ia morrer. Porque se a minha filha fosse pro camburão, eu ia matar ou morrer. Que isso? Estava nadando, é uma atleta olímpica. Você tira a pessoa está nadando com 14 anos. Eu tenho uma filha, Maria, de 14 anos. Se a minha filha fosse pro camburão, ou eu matava ou eu morria. Que isso? E a esposa do Luiz Lima nem usou o fato de ser esposa de um deputado federal. Mas ela assim, foi calada e saiu calada. E aquele governador roubando para a direita, para tudo quanto é lado. Então o governador rouba, aí ele sai prendendo todo mundo e fica tudo isso por isso mesmo. Aí a gente faz o maior programa da história da humanidade de inclusão de pessoas que recebiam 25% ao mês, cobravam. PSDB, PT, PMDB, aquele grupo todo. Na hora de privatizar, todo mundo, porra, com 200 milhões, 300 milhões, porra. Tem vice-presidente da Caixa que eu expulsei, dos 120, 105 eu tirei. E se o senhor precisar, obviamente, meu chefe é o ministro Paulo Guedes, ele decide. Não tem problema. Inclusive, porque o que acontece é o seguinte, se roubar, eu vou ligar para o ministro Moro para prender. Agora, se precisar de uma diretoria, não sei o quê, desde que sejam honestos, o ministro Paulo Guedes é que decide, etc. Mas dos 120 eu tirei 105. E na Caixa não tem desonestidade, até onde eu saiba. Mas, assim, eu acho que a gente está levando muita porrada, presidente. E, de novo, não estou dizendo de ninguém daqui, não. Só leva porrada. Agora, tem um limite. Desculpa, todo lugar que eu vou, as pessoas normalmente são educadas. Mas a paciência chega num limite, obviamente não dessa maneira, eu acho que tem um ponto. Nós estamos emprestando 154 bilhões de reais, mas só um ponto que eu acho importante. Tarcísio é super meu amigo e ele é muito esperto. Qual que é o grande ponto que a gente tem que evitar? O cara que está quebrado, já estava quebrado antes e que é a nossa molezinha. Então, assim, claramente tem que ajudar e eu concordo. Tanto que nós emprestamos 43 bilhões de reais para o segmento imobiliário. 1,5 milhão de pessoas deixaram de ser demitidas.
Agora, não é para todo mundo, não. Aquela empresa que já estava quebrada antes, por que a gente vai dar molezinha? Então, este ajuste fino é importante, os bancos têm que fazer. Por quê? Último ponto que eu falo. Já estou sendo processado também, vamos nós dois juntos para a cadeia, por causa do auxílio emergencial. Sabe o que tem? Tem gente do TCU dizendo que a gente está ganhando muito e tem gente dizendo que a gente está ganhando pouco. Ferrou. Ou seja, tem gente querendo me prender porque está dizendo que a gente está ganhando muito. E tem gente querendo me prender, que são aqueles caras lá que estavam antes, dando pouco. Vou acabar sendo preso, mas o que a gente não vai fazer? Deixar 30, 40, 50 milhões de pessoas passarem fome. Então, é só o meu recado dizendo o seguinte, a Caixa, o banco de todos os brasileiros. Poxa, a gente está com 30 mil pessoas. Eu passo ligando, 45 pessoas na Caixa tiveram coronavírus. 2 faleceram, um, na verdade, com 70 anos, que já estava aposentado, e outro. A pessoa, eu chorei mais do que a pessoa, a mãe. Uma pessoa em 30 mil que estão o dia inteiro. E eu já falei para minha esposa, se tiver qualquer coisa, eu vou tomar 1 litro de hidrocloroquina, aquelas coisas todas. Então, assim, eu acho que a gente está, só o último ponto, numa questão de histeria coletiva. Quer dizer, eu posso ter 30 mil funcionários da Caixa pagando 7 milhões hoje, 2 milhões na segunda. Ontem a gente abriu 800 agências, vamos abrir no sábado, no domingo, 2 horas antes. Então, o que a imprensa quer? Que você pague e dane-se os funcionários da Caixa. Mas se morrer 2, Jornal Nacional, presidente Bolsonaro e presidente Pedro, irresponsáveis porque abriram. A gente só vai levar porrada. Agora, realmente, meu ponto é inaceitável, foi a primeira vez que aconteceu. Eu conheço a Milene Comini, atleta olímpica. Quer dizer, um atleta olímpico, a esposa atleta olímpica, a filha de 14 anos no camburão. Eu não sei se eles botaram atrás ou no meio. E aí você solta estuprador, então acho que realmente tem uma questão. E, de novo, eu quero só reforçar uma coisa. O ministro Moro, em um dia, resolveu um problema muito importante. Muito obrigado, ministro. O que aconteceu? Os guardas, né, os que ficam dentro da agência, não poderiam, pela legislação, ir para fora. O que aconteceu? O ministro, em 5 horas, resolveu o problema. Então, nos próximos 90 dias, os atendentes da Caixa Econômica Federal, os guardas, vão poder ir para fora para ajudar a fila. Né? Ou seja, porque tem uma fila, tem 250 agências, que tem 500 pessoas na fila. E aí, com a ajuda do ministro Moro, da Polícia Federal, eles emitiram uma portaria. Então, só para finalizar, quero agradecer, ministro. Porque só um registro aí, até foi fácil resolver, foi a Polícia Federal que resolveu. Obrigado, ministro. Rapidamente, sobre o plano. A dimensão internacional do plano, evidentemente, é fundamental, já está ali contemplada. Eu queria mencionar o seguinte, eu acho que é fundamental que essa dimensão internacional não seja simplesmente uma adaptação nossa ao cenário internacional, mas que ela leve em conta a capacidade que o Brasil hoje tem de influir no desenho de um novo cenário internacional. Eu estou cada vez mais convencido de que o Brasil tem hoje as condições, tem a oportunidade de se sentar na mesa de 4, 5, 6 países que vão definir a nova ordem mundial. Outro dia, na conversa do presidente com o primeiro-ministro da Índia, o indiano disse que vai ser tão diferente o pós-coronavírus do pré quanto o pós-Segunda Guerra do pré. E eu acho que é verdade. E assim como houve um Conselho de Segurança que definiu a ordem mundial, 5 países depois da Segunda Guerra, vai haver uma espécie de novo Conselho de Segurança, e nós temos, dessa vez, a oportunidade de estar nele e acreditar na possibilidade do Brasil influenciar e ajudar a formatar um novo cenário. E esse cenário, eu acho que ele tem que levar em conta o seguinte, estamos aí revendo os últimos 30 anos de globalização, vai haver uma nova globalização. O que aconteceu nesses 30 anos? Foi uma globalização cega para o tema dos valores, para o tema da democracia e da liberdade. Foi uma globalização que, a gente está vendo agora, criou um modelo onde no centro da economia internacional está um país que não é democrático, que não respeita direitos humanos, etc. Né? Essa nova globalização, acho que não pode ser cega. Né? Tem que ser uma globalização, tem que ser uma estrutura que leve em conta, claro, a dimensão econômica, mas também essa dimensão da liberdade, dos valores. E, da mesma maneira, acho que o plano está apontando para isso, na nossa dimensão nacional, também não pode ser um plano cego para essas dimensões
daquilo que nos traz, né, que traz o projeto do presidente, que é não simplesmente a eficiência, a pujança, o crescimento econômico, mas a liberdade, o combate à corrupção, a reinvenção de um Brasil livre, dessas mazelas que nós conhecemos. Obrigado. Não, é bem rápido. Eu só vou voltar numa história. Vou voltar aqui numa história breve, que é lembrar que no fim do governo Dilma a taxa de juros era 14,5%, a curta, mas a taxa longa era 20%. E aí, quando a gente olha o que aconteceu e o que proporcionou a taxa de juros cair, é interessante, porque teve um dia, 18 de agosto, que saiu uma manchete no jornal que todos os elementos apontavam que ia ter o teto de gastos. Naquele dia, a curva de juros longa começou a cair e foi quando depois o presidente do Banco Central anterior começou a cair os juros. Ele caiu os juros até o nível de 6,5%, estabilizou, teve a incerteza das eleições, com a incerteza do PT poder voltar, a taxa piorou. Depois, curiosamente, quando o mercado entendeu que ia ter a Previdência, foi quando abriu espaço para cortar os juros novamente. Então, a razão dos juros ter ido de 14,5%, ou 15% ou 20% para o que está hoje foi o fato da sociedade, do mercado ter entendido que o governo ia ter disciplina em relação às contas públicas. Isso a gente não pode esquecer. Tá? Se me permite, Roberto, então você está dizendo aí que não só a Selic, bem como a taxa longa, nós devemos basicamente a PEC do teto, é isso? Isso. Estou dizendo exatamente isso. E depois também a Previdência. Então, dito isso, eu acho que é importante a gente passar essa mensagem. Um outro tema só, em relação ao plano, 3 pontos só que eu acho importante. A gente tem feito reuniões entre os banqueiros centrais de vários países do mundo quase todas as semanas. E eu acho que tem 3 pontos que são importantes. Primeiro, existe um consenso hoje que o mundo privado está com muito medo de tomar risco. Então, que não vai ter como ter uma saída rápida sem que o governo não entre de alguma forma tomando risco. Porque o mundo privado está com medo de tomar risco pelo fator medo, que é o fator que o doutor mencionou, que eu acho que é muito importante. Se amanhã você permitir todo mundo ir no estádio de futebol ver um jogo, será que todo mundo vai sair de casa e vai? Qual é o fator medo? E o fator medo é interessante, porque quanto mais informação você tem, mais medo você tem, porque a mídia joga medo. Então você tem hoje uma classe mais alta que tem mais medo que a classe mais baixa, exatamente porque eles têm mais acesso à informação e a informação é enviesada. Então, primeiro ponto é esse tema de tomar risco. O segundo ponto rápido é um tema que eu acho que está muito crescendo também, está crescendo bastante, que é a análise, que a gente chama de análise intertemporal. Quando você faz uma ajuda, quando o governo faz um gasto, geralmente acontece 2 coisas. Ou você bota fundo perdido, ou seja, esse gasto não vale nada, e aí vai ter um reflexo na economia, na taxa de juros, ou as pessoas exageram e falam, não, esse gasto vai ser multiplicador. Provavelmente não é nenhuma coisa nem outra. O que eu acho que falta de analisar os gastos do governo é o quanto desse gasto que eu recupero lá na frente, via preservar emprego, via manter uma empresa viva que ia morrer. Então, eu acho que falta análise completa do gasto. O gasto nunca é fundo perdido. Também ele nunca é muito multiplicador, ele é um meio do caminho entre uma coisa e outra. E o que eu acho que falta é a análise de eu vou gastar tanto e esse gasto vai ter essa efetividade. Por exemplo, existe uma percepção do mercado que dinheiro para governador e prefeito é dinheiro jogado fora. Pode ser que seja mentira, mas existe essa percepção hoje. E tem vários vídeos rodando por aí, os senhores devem ter visto, de que o dinheiro vai para a prefeitura e não vai parar, porque vai em bem intangível, que é difícil de controlar. Vai em programa que você nunca tem como monitorar. Então, acho que é importante esse tema de fazer essa análise intertemporal, de ver realmente qual é a eficiência do gasto. E, por último, último ponto, conversando com investidores, a gente tem feito isso, inclusive nós fizemos uma conversa, 2 bancos centrais com investidores, inclusive de infraestrutura, e o problema principal que aparece em toda a conversa no Brasil do investidor privado é que, no passado, toda vez que o investidor privado entrou, teve muita sacanagem. O tema da governança é super importante. Então, eu estava conversando com o Marinho, a coisa mais importante desse projeto, na minha opinião, é garantir que a governança é boa. Para o investidor privado ter certeza que ele vai estar junto com o governo, ou ele vai estar em grande parte tomando risco, às vezes o governo vai tomar um pouquinho, mas que é uma coisa que ele não precisa se preocupar na frente com a governança. E o jeito de melhorar a governança é colocar agentes internacionais que fazem governança mundial. A gente conversou um pouco sobre isso, é só isso. Obrigado. Obrigado. Ministra Damares, por favor. Perdão, Marcelo já falou? Não. Ministra Damares. Ministro, parabéns pela ideia, mas eu preciso lembrar e
e eu preciso fazer sempre isso para que a gente não perca o foco, a questão de valores, ministro. Esse governo tem o pilar dos valores. Não se pode construir nada neste governo sem a gente trazer valores. Nós estamos sabendo, e a gente está falando o tempo todo, que nós não seremos mais os mesmos depois dessa pandemia. O mundo não será mais o mesmo, nós não seremos mais o mesmo, e nós vamos ter que fazer uma revisão de políticas públicas no mundo todo e no Brasil. Nós vamos ter que nos reinventar, com certeza. Neste momento, o que nós estamos vendo aqui no nosso comitê? Nós estamos buscando dados e não estamos encontrando dados. Nós recebemos um governo que não tinha dados, os dados que nós tínhamos eram falsos, mentirosos. Um Brasil de achismo, um Brasil de talvez, eu acho que é, talvez sim, talvez não. Políticas públicas construídas até agora nessa nação em cima de talvez e de achismo. Nós vamos ter que rever muita coisa. É um país plural. Quando a gente foi buscar os povos tradicionais agora para a gente construir o enfrentamento ao coronavírus, nós descobrimos, ministros, que nós temos 1.300.000 ucranianos no Brasil e ninguém nunca falou de ucranianos para nós no Brasil, com a sua cultura totalmente preservada no Brasil. Nós estamos com 1.500.000 ciganos e eu falava de 1.300.000 e são 1.500.000 ciganos. Nós estamos... Então, presidente, nós vamos ter que rever muita coisa na aplicação das nossas políticas públicas no Brasil. Os nossos seringueiros são em números maiores do que a gente imagina no Brasil. Então, tudo que nós formos construir, nós vamos ter que ver, ministro, a questão dos valores também. Os nossos quilombos estão crescendo e os meninos estão nascendo nos quilombos e seus valores estão lá. Então, tudo vai ter que ver a questão dos valores. E quando eu falo valores, ministro, eu quero dizer para o senhor, nós estamos com quase 80.000 idosos em abrigos no Brasil. Eu me surpreendi com números. Nós estamos com quase 60.000 crianças em abrigos no Brasil. Os números estão me surpreendendo. E eu estou com um número absurdo de mulheres também em busca de abrigos por causa de violência. Então, tudo isso tem que vir para este pacote. Nós vamos ter que fazer algumas revisões de políticas públicas no Brasil. Então, por favor, ministro, coloque aí a questão de valores. E quando eu falo valores, aí eu quero olhar para o nosso novo ministro aqui da Saúde e dizer, ministro, valores estão lá no seu ministério também. Neste momento de pandemia, a gente está vendo aí a palhaçada do STF trazer o aborto de novo para a pauta. E lá estava a questão de as mulheres que são vítimas do Zika vírus vão abortar. E agora vem no coronavírus. Será que vão querer liberar que todos que tiveram coronavírus poderão abortar no Brasil? Vão liberar geral? O seu ministério, ministro, está lotado de feminista que tem uma pauta única, que é a liberação de aborto. Quero te lembrar, ministro, que está chegando agora, este governo é um governo pró-vida, é um governo pró-família. Então, por favor. E aí, quando a gente fala de valores, ministro, quero dizer que nós estávamos, sim, no caminho certo. A gente não precisa reinventar muita coisa, não. E eu quero citar aqui o exemplo da política indigenista, como este governo estava construindo. Todo mundo começou a dizer, a esquerda começou a falar, que o coronavírus iria dizimar os povos indígenas no Brasil. O primeiro óbito, dia 12 de abril, sabe o que é isso? A forma como nós estávamos conduzindo a política indígena no Brasil. Primeiro óbito, dia 12 de abril. E eu fui lá para a Amazônia, em Roraima, junto com o presidente da FUNAI e o secretário nacional de saúde indígena, para acompanhar o primeiro óbito. A forma como a gente conduziu deu muito certo. Vamos ter que melhorar? Vamos ter que melhorar. E por que nós fomos lá, presidente? Porque nós recebemos a notícia que haveria contaminação criminosa em Roraima, em Amazônia, de propósito, em índios, para dizimar aldeias e povos inteiros para colocar nas costas do presidente Bolsonaro. Eu tive que ir para lá com o presidente da FUNAI e me reuni com os generais da região e o superintendente da Polícia Federal para a gente fazer uma ação ali meio que sigilosa, porque eles precisavam matar mais índio para dizer que a nossa política não estava dando certo. Então, o que a gente estava fazendo estava dando certo, o que nós estamos fazendo está dando certo. Então, aqui, general, todo o nosso trabalho que envolve políticas de valores precisa estar aqui no Pró-Brasil. E aí, presidente, só para encerrar, eu quero dizer para o senhor que a sua angústia tem razão de ser. Nunca houve tanta violação de direitos no Brasil como neste período. Direitos fundamentais foram violados.
No nosso Disque 100 tem mais de 5.000 registros, ministros, de violação de direitos humanos. Mas o senhor tem uma ministra de Direitos Humanos e uma equipe muito corajosa. São mais de 5.000 procedimentos e ações que estão sendo construídos. Governadores e prefeitos responderão processos. Idosos estão sendo algemados e jogados dentro de camburões no Brasil. Mulheres sendo jogadas no chão e sendo algemadas por não terem feito nada. Nós estamos vendo padres sendo multados em R$90 mil porque estavam dentro da igreja com 2 fiéis. A maior violação de direitos humanos da história do Brasil nos últimos 30 anos está acontecendo neste momento. Mas nós estamos tomando providências, a pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos. E nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. E nós estamos subindo o tom. E discursos estão chegando. O nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Nunca vimos o que está acontecendo hoje. Se eles falavam que nós éramos violadores de direitos, eles estão. Inclusive, o governador Wellington, agora, ontem, determinou que a polícia poderá entrar nas casas. Vocês não imaginam o que ele vai fazer. Poderá entrar assinou. A polícia poderá entrar na casa sem mandato. Então, assim, as maiores violações estão acontecendo nesses dias. Então, nós estamos fazendo enfrentamento, mais de 5 procedimentos. O nosso ministério já tomou iniciativa e nós estamos pedindo, inclusive, a prisão de alguns governadores. Então, está aí algumas respostas. Valores, por favor. Valores. Ministro Damares, houve aqui uma apresentação, uma representação do ministro Paulo Guedes, que a senhora vai receber mais dinheiro. Até que o menos recebe ela. Que menos recebe é ela. Obrigada. Ministro Marcelo, por favor. Obrigado, vou ser bem breve também. Primeiro, parabenizar o ministro Braga Neto pelo Pro Brasil. Eu quero deixar uma coisa seguinte, eu fico bem... Não é trabalho meu, hein? É trabalho da equipe e eu roubei ideia de um bando de gente aqui. Eu roubei ideia aqui, ali, eu roubei ideia, tá? Eu aproveitei a ideia, eu só coordenei. Um cronograma importante do projeto. Obviamente, todos os ministérios, como o Ministério do Turismo, também já estamos finalizando até amanhã esse programa de retomada. E, presidente, o turismo, obviamente, ele tem uma importância muito grande para a economia, o Paulo Guedes sabe disso, mais de 8%, ou seja, quase 10% do PIB nacional é turismo. E o presidente falou que vai extinguir o ministério porque o turismo acabou. Agora precisa do ministério mais do que nunca, presidente. O turismo ele vinha numa crescente muito importante. O ano de 2019 cresceu 2,6%, enquanto a economia cresceu 1%. Gerou 163% a mais de emprego do que o ano de 2018. E, obviamente, no meio dessa pandemia, foi o primeiro a ser impactado e de forma brutal. O Rogério Marinho sabe bem disso e nos ajudou muito aí. Quero aproveitar para agradecer o Paulo Guedes, o Marinho também nos ajudou muito nesse processo, de contemplar, ou seja, de ter um plano de ação que viesse evitar o desmonte do setor do turismo, porque grande parte das empresas do turismo passou de um fluxo de caixa de 100 para 0 de um dia para o outro. Então, ações como a suspensão de contrato de trabalho, o ministro Moro também, agradeço, teve uma ação fundamental para o setor, que foi uma medida provisória que contemplasse ambas as partes, tanto o consumidor quanto as empresas, através da Senacom, o que impediu judicializações em massa, porque aquela pessoa que comprou o ingresso de um show ou um pacote turístico, ela, se fosse para cima das empresas ainda para pedir o reembolso de imediato, isso seria catastrófico, geraria mais desemprego ainda. Então, essa medida provisória garantiu que as empresas pudessem ter um fôlego, um prazo aí de até 12 meses para fazer esse reembolso. Um terceiro ponto foi a questão dos créditos, que está terminando de ser fechado junto ao BNDES. Agradeço muito aí também o Montesano, a Caixa Econômica também, o Pedro, o ministro Paulo Guedes, que o entrave maior estava na questão das garantias, mas a gente está conseguindo finalizar esse modelo de crédito para contemplar a todos, desde o MEI ao micro, pequeno, o médio, o grande empresário no Brasil do setor turismo. O setor, presidente, ficou muito feliz, se sentindo contemplado
com todas essas ações e medidas por parte do governo federal. Então, o setor do turismo no Brasil fizeram cartas com as principais associações agradecendo a postura do governo federal em relação a isso. Eu quero, presidente, falar um assunto aqui que talvez seja muito polêmico, mas eu acho que é importante esse debate nesse momento. Aí eu falo também para a ministra Damares, que eu sei que é uma pauta muito sensível também a ela, que é a questão, presidente, porque o Ministério do Turismo agora tem que ter um planejamento, um plano de atração de investimentos, que é o que gera emprego, renda, é o que ajuda, obviamente, a economia do Brasil. E, para isso, presidente, eu acredito que é um momento propício, nesse planejamento da retomada, discutir os resorts integrados. Não é legalização de jogos, não é bingo, não é caça-níquel, são resorts integrados. Obviamente, presidente, uma pauta que precisa de ser construída, a Damares está olhando com cara feia para mim, uma pauta que precisa de ser construída com as bancadas da Câmara, tanto a evangélica quanto a católica, mostrando ou desmistificando vários mitos que giram em torno disso. Não sei se o ministro Paulo Guedes concorda. Nós temos a possibilidade de atrair pelo menos 40 bilhões de dólares para o Brasil só de outorgas, de investimentos imediatos com essa pauta. Mas o que precisa ser feito, presidente, é realmente desmistificar a questão de evasão de divisas, de lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas, e, para isso, eu sugeriria que, nesse debate, pudéssemos contar com o Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, o Ministério Público na mesa, a Receita Federal, os órgãos de controle, mas, obviamente, presidente, uma pauta que só levaríamos para frente se a gente conseguir pacificar ou nos fazer entender pelas bancadas evangélicas, pela bancada católica, para que não haja uma distorção na comunicação disso. Tem que ser um projeto muito bem feito, que eu acredito que pode ser, e nesse processo da retomada, uma grande oportunidade para o Brasil atrair grandes complexos, dos quais apenas 3% são utilizados para os cassinos. E outra, isso não tem impacto diretamente nenhum na família dos trabalhadores brasileiros. Pacto com o diabo. Não, não é bem assim, não. Vou ter que começar a desmistificar para a Damares aqui. Estou vendo isso. Então, presidente, aqui não estou dizendo que a gente tem que colocar isso como um projeto de governo, obviamente, mas abrir esse debate em torno dos resorts integrados. Tá bom. E, para finalizar, presidente, o ministro Nelson, prazer estar aqui com o senhor a primeira vez. A gente fez um projeto muito bem elaborado, né, dentro do comitê de operações, que visa fazer com que os hotéis possam abrigar os profissionais de saúde, e só os profissionais de saúde. A questão anterior do Ministério, por 2 vezes eu mandei a mensagem, não se manifestou, não se interessou, mas eu acredito que é um projeto que pode, sobretudo, trazer para o governo federal uma boa visibilidade com essa preocupação de quem está na linha de frente do combate, que são os profissionais de saúde. Visando 2 coisas, eu já vou terminar, que é, primeiro, melhorar essa logística do profissional de saúde, que sempre tem um hotel próximo aos hospitais, e também a preservação da família desses profissionais, mostrando, obviamente, a sensibilidade do presidente Jair Bolsonaro na preocupação com essas vidas desses profissionais. Obrigado, ministro. Tem uma reunião, que dia que é a reunião? Parece que é hoje, às 16 horas. Hoje, então. Já tem uma reunião marcada para a gente discutir isso aí. Tá bom. Obrigado. Saúde e turismo. A gente definir. Penúltimo debatedor, ministro Weintraub. Obrigado. Tem 3 anos que eu... Fui claro no penúltimo. Muito obrigado. Tem 3 anos que, através do Onix, eu conheci o presidente. Nesses 3 anos, eu não pedi uma única conselho, não tentei promover minha carreira, me ferrei na física, ameaça de morte na universidade, e o que me fez, naquele momento, embarcar junto, era a luta pela liberdade. Eu não quero ser escravo nesse país. E acabar com essa porcaria que é Brasília. Isso daqui é um cancro de corrupção, de privilégio. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília.
Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção, a empatia, a relação com o povo. Se sentem inexpugnáveis. Eu tive o privilégio de ver a mais da metade aqui desse time chegar. Eu fui secretário executivo do ministro Onix. Eu acho que a gente está perdendo um pouco desse espírito. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado, para ter mais projetos, para ter mais... O povo está gritando por liberdade. Ponto. Eu acho que é isso que a gente está perdendo. Está perdendo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. E é isso que me choca. Era só isso, presidente. Eu realmente acho que toda essa discussão de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu vi muitos ministros que chegaram, foram embora. Eu percebo que tem muita gente com agenda própria. Eu percebo que tem, assim, tem um jogo que é jogado aqui, mas eu não vim para jogar o jogo. Eu vim aqui para lutar. E eu luto e me ferro. Eu estou com um monte de processo aqui no Comitê de Ética da Presidência. Eu sou o único que levou processo aqui. Isso é um absurdo o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente está conversando com quem a gente tinha que lutar. A gente não está sendo duro bastante contra os privilégios, contra o tamanho do Estado. E eu realmente estou aqui de peito aberto, como vocês sabem disso. Levo tiro. Odeio o Partido Comunista. Ele está querendo transformar a gente numa colônia. Esse país não é... Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. O povo cigano, só tem um povo nesse país. Quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse negócio de povos e privilégios. Só pode ter um povo. Não pode ter ministro que acha que é melhor do que o povo, do que o cidadão. Isso é um absurdo. A gente chegou até aqui. O senhor levou uma facada na barriga. Fez mais do que eu. Levou uma facada. Mas eu também estou levando bordoada e estou correndo risco. E fico escutando esse monte de gente defendendo privilégio e teta. Entendeu? É isso. Negócio, empréstimos. A gente veio aqui para acabar com tudo isso, não para manter essa estrutura. E esse é o meu sentimento extremamente chateado que eu estou vendo. Essa oportunidade se perder. Eu sou, evidentemente, eu estou no grupo dos ministros que está mais ligado com a militância, evidente, porque eu era um militante. Eu estava militando de peito aberto, continuo militando, do ponto de vista de carreira. Eu poderia ter tentado me dar bem. Não foi isso que eu fiz. Não foi isso que eu fiz. Sei que isso daqui é um palácio, existem intrigas palacianas, estou sendo muito franco. E a gente pode sim perder a liberdade, perder esse país. Ninguém vai se dar bem se a gente perder esse país. Quem vai se dar bem são pouquíssimas famílias. Pouquíssimas famílias. Não se iludam. Não se iludam. Era isso. Deixa eu complementar aqui. O que o Weintraub está falando, eu estou com 65 anos, a gente vai se aproximando de quem não deve. Eu já tenho que me policiar no tocante a isso daí. São pessoas aqui em Brasília, dos três poderes, que não sabem o que é povo. Eu converso com alguns, não sabe o que é um feijão com arroz, não sabe o que é um supermercado, esqueceu. Acha que o dinheiro cai do céu. Eu estou com meus privilégios garantidos, meus 100 mil por mês, em média, 100 mil por mês a galera ganha, né? Legalmente, e acha que isso vai acabar nunca. Como alguns acham que a liberdade... qual é desse cara? Está maluco? Eu estou vendo o mais antigo aqui, o Joelino aqui. Ele sabe o que foi 64. Muitos aqui não sabem. Essa cambada que tentou
chegar no poder em 64, se tiver chegado, ele estava fudido todo mundo aqui. Cortando, eu estava felicíssimo se estivesse cortando cana, ganhando $20 por mês. Não pode esquecer disso. Nós não podemos esquecer o que é esse povo. Eu vou convidar os ministros para domingo e passar na Serena Taguatinga. Convite, não é missão, não, convite. Para ver como é que está o cara na esquina. Depois ver uns merda para falar aí, né? Uns merda de sempre. O cara rompeu o isolamento, tá dando um pé. Até pensei pro cacete, pô. Você tá passando fome, tá na merda, pô. Sentiu o cheiro de povo. Como eu falei lá, é uma experiência para todo político sentir. Ir lá ver como é que tá o negócio. Ou a gente tem que estar como se fosse, né, um general na retaguarda e deixar a tropa se ferrar na frente. Não, o general tá na frente, o coronel está na frente, o capitão está na frente. Nós, heróis da Segunda Guerra Mundial, estiver na frente de campo de batalha. Se precisar aqui, tenho certeza que nossas Forças Armadas vão cumprir com o seu papel, mas, né, nós temos que dar exemplo e mostrar que o Brasil não é. Eu sou mais educado que o Weintraub, até me poli muito, né, no linguajar que ele usou, mas não é isso. Que o pessoal pinta por aí, se reunindo de madrugada, para lá, para cá. Sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Então, pessoal, muitos vão poder sair do Brasil, mas não quero sair, ver a minha irmã de Eldorado, outra de Cajati, o coitado do meu irmão, capitão do exército lá de Miracatu, se fuder, porra. Como é perseguido o tempo todo. A bosta da Folha de São Paulo diz que meu irmão foi expulso de um açougue em registro, que estava comprando carne sem máscara. Comprovou no papel, estava em São Paulo nesse dia. O dono do restaurante, do açougue, falou que não estava lá. E fica por isso mesmo, sei que é problema dele, né? Mas é a putaria o tempo todo para me atingir, mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Vai ver um garoto aqui, ó, com todo respeito, do BNDES. Tá, eu conheci ele, usava calção lá. Tá? Pô, ele veio dos Estados Unidos para cá, podia estar muito bem lá. Veio para cá, vai tentar mudar o Brasil, a convite do Paulo Guedes, que é amigo dos pais dele, por coincidência, né, Paulo Guedes? Coincidência. Eu não lembro dos teus pais, lembro de você, tá certo? Mas é alguém que está investindo aqui. E todos nós temos que pensar nisso. O que esses filha de uma égua querem, é a nossa liberdade. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Porque é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta de um prefeito, faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se ele tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assine essa portaria hoje, que eu quero dar um puta de um recado para esses bosta. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso está no governo errado. Esperem para 22, né, o senhor Álvaro Dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô. No meu governo está errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que povo armado jamais será escravizado. E que cada um exerça o teu papel, se exponha. Aqui eu já falei, pede o ministério a quem for elogiado, pela Folha, pelo Globo, pelo antagonista, tá
Então tem certos blogs que só tem notícia boa de ministro, não sei como. O presidente é uma porrada, o ministro é elogiado. A gente vê por aí, o governo está, o ministério está indo bem, apesar do presidente. Mas pra puta que eu pariu, porra. Eu que escalei o time, porra. Trocamos 5, espero não trocar mais ninguém, espero. Mas nós temos que, na linha do Van Traub, de forma mais educada um pouquinho, tá? Se preocupar com isso, que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, está um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas, um bosta, que quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conheci dentro da Câmara, coisa do meu lado. E nós sabemos a ideologia dele, o que ele prega, e quem ele sempre foi. O que está aproveitando agora um clima desse para levar o terror no Brasil. Então, pessoal, por favor, se preocupe, que é de mais importante que a vida de cada um de vocês, que é a sua liberdade. Come preso não vale porra nenhuma. Presidente, esses valores e esses princípios, e o alerta aí do Weintraub é válido também, como sua evocação, é que realmente nós estamos todos aqui por esses valores. Nós estamos aqui por esses valores. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós podemos conversar com todo mundo aqui, porque é o establishment, porque nós precisamos dele para provar coisas, mas nós sabemos que nós somos diferentes. Nós temos noção que nós somos diferentes deles. E quando eles cruzam a linha, a gente solta a mão e sai andando sozinho. Enquanto eles estiverem no trilho conosco, no caminho de fazerem as reformas que nós prometemos, nós estamos juntos. Na hora que o cara soltou a mão e passou para o lado de lá, a gente deixa o cara ir sozinho, a gente continua sozinho e vai procurar outra conversa, em outro lugar. Então, eu acho que manter essa ideia que nos trouxe aqui, e eu tenho dito isso em todo lugar, e lá fora, eu converso. Semana passada, conversei com os ministros da Fazenda de G20, conversei com os ministros também de Economia dos BRICS, e a mensagem que eu levo é sempre a mesma: o Brasil vai surpreender o mundo. Vocês duvidavam da nossa democracia, duvidavam do nosso presidente é democrata e vai fazer as mudanças. E aprovamos a reforma da Previdência o ano passado, enquanto os franceses fizeram passeatas contra a reforma da Previdência. Agora, a mesma coisa, estou dizendo, nós vamos continuar aprofundando as reformas, nós vamos seguir. Eu conheço todas as histórias de reconstrução por profissão, obrigado a estudar isso, a reconstrução da Alemanha na Segunda Guerra, na Primeira Guerra com o Schatz, na Segunda Guerra com o Ludwig Erhard, a reconstrução da economia do Chile com os caras de Chicago, o caso da fusão das duas Alemanhas, eu conheço profundamente, no detalhe, não é de ouvir falar, é de ler 8 livros sobre cada reconstrução dessa. Então, eu li Keynes 3 vezes no original antes de eu chegar a Chicago. Então, para mim, não tem música, não tem dogma, não tem blá, blá, blá. Tem estudo sobre todas as ocasiões. E nós demos uma demonstração disso quando nós estávamos indo numa direção norte, com as reformas estruturantes, e, de repente, em 3 semanas e meia, nós fomos para o sul. E nós somos elogiados hoje lá fora. Semana passada, todo mundo elogiando, fazendo referência, que o Brasil está à frente de todos os emergentes e Pari-Passu ali só está atrás um pouquinho dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos está naquele caso que é o cara que tem a moeda forte, emite 1 trilhão para cada problema que ele tem e ninguém reclama. Fizemos vários programas antes dos alemães, vários programas antes dos ingleses, vários programas, de todo tipo. Então, se não existe algo aqui, é dogma. Existe capacidade de trabalho com um grupo extraordinário que eu tenho. Então, nós atacamos em todas as direções. Primeiro, o campus foi lá e reduziu os compulsórios em 200 bilhões. Logo depois, nós não tínhamos espaço constitucional, fizemos antecipações de benefícios e diferimento de impostos, porque não tinha espaço constitucional. Logo depois, tivemos espaço pelo Supremo e pelo Congresso. Entramos nas constitucionais, gastamos 300 e poucos bilhões, que não é muito. Ter uma ideia, o último déficit do governo Temer foi 160. Nós gastamos 300. Não gastamos tanto assim, mas atingimos
50 milhões de brasileiros, como diz lá o Pedro. 70 milhões de brasileiros. Né? Lançamos essa camada para os mais frágeis, pegamos os idosos, pegamos as empresas, microcrédito, depois de 0 a 360 mil, depois de 360 mil a 10 milhões, montamos um comitê de bancos, estamos lá com o Montesano agora fazendo justamente a reestruturação. Não vai ter molezinha para a empresa aérea, para nada disso. É dinheiro que nós vamos botar usando a melhor tecnologia financeira lá de fora. Nós vamos botar dinheiro, vai dar certo e nós vamos ganhar dinheiro. Nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora, nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. Então, nós estamos fazendo tudo by the book direitinho. Na conversa com os ministros da Fazenda lá de fora, eu disse que nós estamos com um déficit extraordinariamente alto esse ano, da mesma forma que eles, está todo mundo na mesma direção, só que nós caímos no chão, está uma confusão, tiro, porrada e bomba, mas nós não perdemos a bússola. A gente cai, levanta e sabe para onde nós temos que ir. Nós não vamos perder a bússola. Nós sabemos dos valores, sabemos dos princípios, sabemos o que nós estamos defendendo. Nós estamos defendendo liberdade, liberdade econômica, liberdade política. Nós sabemos o que nós estamos defendendo. E estamos agora, no meio dessa confusão, derrubando a última torre do inimigo, que é uma coisa que nós vamos fazer a reconstrução e a nossa transformação econômica. A outra coisa são as torres do inimigo que a gente tinha que derrubar. Uma era o excesso de gastos na Previdência, derrubamos assim que entramos. A segunda torre era os juros estão descendo e vão descer mais ainda. O Campos tem o mapa já, nós estamos descendo. Então, para ter uma ideia, o ano passado, para esse ano, 120 bilhões a menos de juros. Um plano Marshall por ano, né? Sem juros, de juros a menos. Então, nós sabemos, e é nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. Era a terceira torre que nós podíamos derrubar. Nós vamos derrubar agora também. Isso vai nos dar tranquilidade de ir até o final. Não tem jeito de fazer um impeachment se a gente tiver com as contas arrumadas, tudo em dia, acabou, não tem jeito, não tem jeito. E o presidente está no ponto futuro, porque o presidente falou o seguinte, tudo bem, tem a primeira onda que é a da saúde, mas tem a segunda que é da economia, e uma vem agarrada com a outra. Nós estamos ainda tentando sair da primeira, a segunda já está querendo bater. Eu ainda acho que nós estamos preservando os sinais vitais da economia brasileira. Ela, para mim, ainda é um urso hibernando. Você baixa sua energia para zero, consumo de energia para quase zero, só respira, mas quando você sai da gruta, você sai para comer o primeiro bicho que passar, você tem força. Nós não podemos deixar isso graças à super safra da nossa Tereza, à logística do Tarcísio, a comida está chegando, as exportações estão seguindo, a China é aquele cara que você sabe que você tem que aguentar, porque, para vocês terem uma ideia, para cada $1 que o Brasil exporta para os Estados Unidos, exporta 3 para a China. Você sabe que ele é diferente de você, você sabe que geopoliticamente você está do lado de cá. Agora, você sabe o seguinte, não deixa jogar fora aquilo ali não, porque aquilo ali é comida nossa, nós estamos exportando para aqueles caras. Não vamos vender para eles, ponto crítico nosso, mas vamos vender a nossa soja para eles, isso a gente pode vender à vontade, eles precisam comer, eles precisam comer. A Índia também vai precisar comer, vai ser o trading da água, eles vão dizer que é a melhor trading da água. Outro dia alguém comentou comigo, acho que foi o Campos, não foi, Campos? Foi. É o trading da água, quer dizer, os caras precisam de alimento, não tem água, nós temos muito mais água do que eles têm, então eles vão ter que abrir mão da agricultura para fazer outras coisas e nós vamos poder exportar para eles também. Então nós temos um mapa de voo bom, nós temos uma equipe jovem, preparada, todo mundo trabalhando juntos, e nós não vamos perder o rumo, nós não podemos perder o rumo, então vai ter muita conversa, vamos para cá, vamos para lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não vamos perder o rumo não. Pode dar vestimento, bota peruca loura, passa batom vermelho, faz uma opção de coisa que for necessário politicamente, mas não vão perder o rumo econômico, não, nós sabemos onde nós estamos indo. Então, eu estou só dando uma mensagem de tranquilidade para todo mundo aqui, que é o seguinte, nós estamos fazendo nada exótico, dogmático, nada disso. Nós estamos indo numa direção, fizemos o que o mundo inteiro fez, em 3 semanas e meia, nós fizemos o que o mundo inteiro fez, só que nós não vamos perder o rumo, não. Nós sabemos para onde nós vamos voltar já já, tá certo? E se o mundo for diferente, nós vamos ter capacidade de adaptação. Por exemplo, eu já tenho conversado com o ministro da Defesa, já conversamos algumas vezes, quantos 200 mil, 300 mil, quantos
jovens aprendizes nós podemos absorver nos quartéis brasileiros? 1 milhão? 1 milhão a R$200, que é o Bolsa Família, R$300, para o cara de manhã faz calistenia, aprende civil, organização social, como é que é o OSPB, né? Organização Social Política, né? Faz ginástica, canta o hino, bate continente, de tarde aprende a ser um cidadão, pô. Aprende a ser cidadão, disciplina, usar o tempo construtivamente, pô. Voluntário para fazer estrada, para fazer isso e aquilo. Sabe quanto custa isso? R$200 por mês, 1 milhão de cada, 200 milhões, pô. Joga 10 meses, aí 2 bi, isso é nada. Então, nós vamos pegar na reconstrução, nós vamos pegar 1 bilhão, 2 bilhões e contrata 1 milhão de jovens aqui. A Alemanha fez isso na reconstrução. Aí você também quer fazer estrada, precisa de 3, 4 bilhões a mais, tem um orçamento de 8, toma aqui seus 4 bilhões. Isso não faz falta. Isso não faz falta. Não é isso o problema. A mesma coisa o nosso problema do jogo, nos recursos integrados, não tem problema nenhum, são bilionários, são milionários, executivos do mundo inteiro. O cara vem, fazem convenções. Olha, o turismo saiu de 5 milhões em Singapura para 30 milhões por ano. O Brasil recebe 6. Uma pequena cidade recebe 30 milhões de turistas. O sonho do presidente de transformar o Rio de Janeiro em Cancún, lá Angra dos Reis em Cancún, aquilo ali pode virar Cancún rápido. Entendeu? A mesma coisa, Espanha. Espanha recebe 30, 40 milhões de turistas. Isso aí é uma cidade da Ásia. Macau recebe 26 milhões hoje na China. Só por causa desse negócio. É um centro de negócio. É só maior de idade. O cara entra, deixa a grana lá, que ele ganhou anteontem, ele deixa aquilo lá, bebe, sai feliz da vida. Aquilo ali não atrapalha ninguém. Aquilo não atrapalha ninguém. Deixa cada um se fuder. Ô, Damares, deixa cada um... Damares, o presidente fala em liberdade. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. Principalmente se o cara é maior, vacinado e bilionário. Deixa o cara se fuder, pô. Lá não entra nenhum brasileirinho. Não entra nenhum brasileirinho desprotegido. Se a CGU tiver como controlar a entrada e a saída do dinheiro... Isso, então vamos lá. Se não tiver como lavar dinheiro sujo... Então, só para terminar, as observações também finais ali, o Campos falou 2 coisas também interessantes. Então, o Campos falou 2 coisas interessantes ali. Uma é o seguinte... O estrangeiro, para vir para fazer os investimentos, eu recebi um embaixador, já reportei isso para o presidente, eu recebi um embaixador dos Estados Unidos e ele veio conversar conosco. E a mensagem maior dele era uma só. Assim, olha, nós queremos um bom ambiente de negócio. Nós vamos colocar centenas de bilhões de dólares aqui. O mundo inteiro quer investir no Brasil. Agora, nós precisamos de um bom ambiente de negócio. Simplificação de impostos, segurança jurídica, coisa desse tipo. Não é? Então, o secretário do Comércio americano, que é o Wilbur Ross, o cara me disse o seguinte: eu só tenho um conselho para vocês. Vamos aderir ao GPA, é o General Purchasing Agreement, que é o seguinte, é um acordo, nós com a entrada na OECD, nós assinamos esse acordo, e esse acordo diz o seguinte: não pode haver nenhuma compra governamental sem transparência. Acabou. Então, basta a gente fazer isso, quer dizer, vai fazer concorrência para concessão, privatização. Então, nós já estamos na pista certa, já estamos indo na direção certa. Só uma informação sobre isso aí. Eu fiz uma reunião com o pessoal da OCDE essa semana agora, foi semana passada, né? Semana passada, falando do nosso interesse, eles falaram que assim, já nos consideram da OCDE. Sim. Tá? Então, os ministérios, estou falando isso porque vários ministérios têm uma pauta a cumprir. Sim. Vamos continuar nisso porque vamos dizer, a impressão foi excepcional. Ministro, só um dado aqui da OCDE. Só um dado aqui, rapidamente da OCDE. O presidente falou que estamos com o apoio do Trump. Não, o embaixador disse isso. O embaixador disse: nós não podemos perder a oportunidade do presidente estar tão próximo ao Trump. Os nossos 2 presidentes estão próximos. Nós não podemos perder essa oportunidade. O presidente da OCDE disse que realmente o Trump, os Estados Unidos, que era, vamos dizer assim, tinha uma certa objeção, agora já está favorável. Isso é real. Ministro, é só um dado. A OCDE, 90% dos países que hoje integram a OCDE já contam com os resorts integrados. E os outros 10% é porque são muçulmanos. Por isso que não estão. 88% tem um ensino domiciliar. Então, a gente vai entrar com a MP hoje lá, tá? Homeschooling. Só uma informação.
Ontem eu tive o G20 da agricultura. Ontem foi o dia do G20 da agricultura. Tem uma nova ordem, vai ter depois do coronavírus, e muitos países vão colocar regras para ter estoque novamente, que eu acho que não é o nosso caso. Mas, enfim, nós precisamos ter acesso a mercados, enfim. Mas nós precisamos incentivar o trigo. É o único produto que o Brasil não é autossuficiente. O resto, presidente, se amanhã quiser fechar... Nós temos 2 milhões... Não, nós temos 2 milhões, no Sul também, mas nós temos 2 milhões de hectares ali no Matopiba, prontos, inclusive, com a Embrapa, com variedades super produtivas para poder investir lá. Precisa de dinheiro. E uma última coisa... Não, dinheiro que volta, financiamento. O que nós precisamos é baixar os juros. A agricultura não aguenta 9% de juros, é muito alto para ela. Tá. O Banco do Brasil não fala nada, não? O Banco do Brasil não é tatu nem cobra. O Banco do Brasil não é tatu nem cobra, porque ele não é privado nem público. Então, se for apertar o Rubem, coitado, ele é super liberal. Mas se apertar ele e falar, bota o juro baixo, ele, não posso, senão a turma, os privados, meus minoritários, me apertam. Aí você fala assim, bota o juro alto. Ele, não posso, porque senão o governo me aperta. O Banco do Brasil é um caso pronto de privatização. É um caso pronto, e a gente não está dando esse passo. O senhor já notou que o BNDE e a Caixa, que são nossos públicos, a gente faz o que a gente quer. O Banco do Brasil não consegue fazer nada, e tem um liberal lá. Então tem que vender essa porra logo. Na próxima reunião aí. Apesar de todo o aumento de risco que passou a haver no sistema bancário, o Banco do Brasil está expandindo bastante seus empréstimos. E a agricultura, a ministra Tereza Cristina testemunha aqui de que o apoio está sendo muito grande. E nós estamos numa situação confortável, ministro, porque, primeiro, porque em termos de liquidez, o público vê o Banco do Brasil como um porto seguro. Então, nós não estamos tendo problemas que outros bancos estão tendo de preocupação com a liquidez do banco, com a rigidez do banco. E na nossa formação de resultado, as pessoas físicas têm um papel preponderante dentro do Banco do Brasil. E nós temos a felicidade, nesse momento, de contar com folhas de pagamento de empresas públicas, das Forças Armadas, né, que, em termos relativos, estão numa situação mais segura do que o cidadão comum, que não participa de empresas públicas. Mas só confessa o seu sonho. Hein? Confessa o sonho. Agora, confessa o seu sonho. Em relação à privatização... Só em 23 você confessa, agora não. Em relação à privatização, eu acho que fica claro que com o BNDES cuidando do desenvolvimento e com a Caixa cuidando da área social, o Banco do Brasil estaria pronto para um programa de privatização. Né? Mas isso a gente pode fazer... Só se discute, só se fala isso em 23. Tá? A gente pode fazer um dia um seminário aí que possa estender aí. Porque o Banco do Brasil, no passado, teve muitos privilégios pelo fato de ser público. Né? As folhas de pagamento vinham naturalmente para o Banco do Brasil ou para a Caixa. A administração dos depósitos judiciais eram sempre do Banco do Brasil e da Caixa. Hoje isso tudo é processo de concorrência. Nós temos que pagar muito caro por esses antigos privilégios que não são mais privilégios. E fica só o lado ruim de ser estatal, pesando no Banco do Brasil. Quer dizer, a gente não tem a mesma facilidade de contratação, a gente não tem a mesma facilidade de demissão de maus funcionários e vai por diante. Quer dizer, tudo tem que submeter ao governo, tem o Tribunal de Contas travando tudo. Né? O Tribunal de Contas, hoje em dia, é uma usina de terror. Quer dizer, se a gente faz alguma coisa, está arriscado ir para a cadeia. Se não faz, é processado por inação. Né? Você não tomou as providências que tinha que ter tomado. Então virou um terror isso. Né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Agora, se me permite, eu queria fazer uma observação rápida sobre a área de medicina.
Eu acompanho os números diariamente. Eu vejo que os óbitos, eles chegaram diários, passaram de 200 durante alguns dias, 4, 5 dias, mais de 200 pessoas sendo mortas. De uns 4, 5 dias para cá, esses óbitos caíram bastante, já não chegam mais na casa de 200. A minha sensação, de quem não é especialista no negócio, mas que observa os números, é que o tal do pico, o tal do famoso pico, que gerava tantas preocupações, a minha sensação é que esse pico já passou. Né? Agora... É que o senhor não viu o número que nós mostramos lá em cima agora, mas isso é outra história. Senhores, sem querer cortar, muito obrigado a todos, porque senão não termina. Presidente, perdão.